Padre Giovanni, assim escrito como está aí, com E no final, Saraiva, vigário da Parquelândia. Padre, a esperança renasceu aos 13 de março de 2013, com a eleição do cardeal Jorge Mário Bergoglio, então arcebispo de Buenos Aires. A igreja, doutor Lúcio, alegria muito grande, nosso encontro de hoje. O senhor que tem um coração grande, um coração bom, o senhor que é muito generoso para com esta fortaleza, e especialmente para com a nossa querida Parquelândia. Eu sempre digo nas missas, doutor Lúcio é muito bom para conosco. Ele fala da nossa Parquelândia, da nossa paróquia, como um bairro elegante, um bairro decente. E o nosso assunto hoje é o nosso querido Papa Francisco, no dia, como o senhor bem disse, no dia 13 de março de 2013. Ele fez renascer a esperança? E como renasceu a esperança? Porque até então a igreja vivia, todo mundo com muito medo. Parecia assim que era um clima de pisar em ovos. No meio do clero existia assim um peso muito grande, o Vaticano, essa questão, digamos, o Vatilic, né? Aquela história do Vatilic, escândalo financeiro no Vaticano, né? Até aquele documento secreto que surgiu. E depois a questão muito cruel, muito dura, que diz respeito à humanidade toda, que é a questão da pedofilia. Essa realidade tão dura, tão pesada. Ora, o Vaticano... Afetou muito a igreja. Como afetou? Porque nós olhamos para o Vaticano, eu até aprendi quando era seminarista, doutor Lúcio, que Roma é a cidade eterna. Ó Roma eterna dos mártires e dos cantos. Ó Roma eterna dos santos, escuta os nossos cantos. Dizia assim até que o teu sol não tem poente. O sol de Roma não tem poente, dada a ser a sé de Pedro. E, no entanto, todas essas realidades duras lá na sé de Pedro, E a surpresa, o cardeal de Milão, Ângelo Scola, um camarada, um sujeito muito preparado, muito sábio, e era quase certo que ele ia ser o Papa, sucedendo o Papa Bento. E ele foi preterido. E foi nomeado Jorge Mário Bergoglio, um jesuíta, primeiro jesuíta da história, um primeiro latino-americano, um homem fora do contexto da Europa, sobretudo de Roma, que sempre mandou, tinha ali a hegemonia do colégio cardinalício. E esse homem chegou dispensando o quê? O colégio apostólico, dispensando usar aquelas meias vermelhas, aqueles 40 sapatos que foram preparados, vermelho, porque era o sangue de Cristo, né? Para que o que fosse eleito Papa, né, fosse calçar, ele ia 40 por quê? Porque iria experimentar um que desse certo. E ele colocou isso de lado, preteriu tudo isso. E ele começa também indo morar, ao dispensar o colégio apostólico, foi morar num albergue, que é a casa onde hospeda os cardeais quando se encontram em Roma. Para aquele... Padre, tem outra pergunta. O tempo vai só nessa primeira resposta. Sim. É melhor fazer a segunda pergunta. Vamos lá. Como compreender o 266º Papa da era cristã da humanidade, eleito no 5º escrutínio do conclave de 115 cardeais, com o nome de Jorge Mário Bergoglio, primeiro latino-americano, primeiro jesuíta e primeiro a chamar-se Francisco, na história de 2000 anos. Por que isso aconteceu? A Europa existia uma dificuldade muito grande, segundo se escutou lá nos bastidores, de sair um Papa italiano. Eu já falei, o Ângelo Scola foi preterido. E por isso os italianos, que tem a maioria no colégio cardinalício, mais de 20, abriram mão. Ao abrir mão, aí o outro mundo, a Ásia, a África, a América, né, se aglutinou em torno de uma pessoa que realmente entendesse, compreendesse, sendo fora da Europa.
Aí foram atrás de quem? De um filho de Santo Inácio de Loyola, de um homem sábio, de um homem pastoralista, de um homem que compreendia o contexto da pastoral na cidade. Ele mesmo lá ia em Buenos Aires celebrar na Venezuela. E por ocasião do conclave, porque o conclave, antes do conclave houve aquela reunião chamada das congregações, em que os cardeais abertamente iam discutir, falar das questões do mundo, toda essa realidade que o senhor sabe muito bem. E certamente Jorge Mário Bergoglio se pronunciou muitas vezes. O Papa Francisco. Então Jorge Mário Bergoglio se pronunciou muitas vezes. Então ele caiu na graça dos cardeais e foi eleito Papa, até que na hora da comemoração ele disse: Deus perdoe vocês pelo pecado que fizeram. É verdade que ele é filho de um ferroviário? Ele era filho de um ferroviário de origem italiana, né? E também filho do casal italiano que migrou para a Argentina, e 4 irmãos, me parece, e ele professor, e em um determinado momento foi que ele resolveu, teve uma inspiração divina e resolveu ser padre, rezou, e Deus entrou no seu coração e foi ser padre, e padre de qual ordem? Da Companhia de Jesus, os padres mais sábios, mais bem preparados. Primeiro jesuíta, né? A chegar ao papado, não é isso? É isso. Essa questão que você falou aí em vários percalços do Vaticano. Sim. Qual foi a atitude dele em relação aos documentos secretos? O Papa Francisco divulgou esses documentos. Qual foi a atitude dele em relação vamos dizer assim, a caixa negra do Vaticano? Não, ele chegou com uma atitude assim muito firme, corajosa, né? Querendo realmente a transparência, de tal modo que aquela cúpula que tinha a questão do Banco do Vaticano, o Vatili, como disse, ele acabou com aquela cúpula e começou pessoas, e depois ele constituiu um grupo de cardeais. Me parece 8, até há poucos dias eles se encontraram, e eles estão andando, estão caminhando, e uma coisa o Santo Padre, o Papa Francisco, quer transparência absoluta, transparência total, e eu acho que deve ser mesmo, porque muitas coisas no Vaticano, a partir de 1929, com o Estado do Vaticano, que se criou também essa questão da diplomacia, né? O Vaticano é um Estado como outro qualquer, e com representações diplomáticas nos países, no mundo por aí afora. E eu gostaria muito mesmo que o Papa fosse muito transparente mesmo nessa questão da diplomacia. O que a igreja gasta, de onde ele tira a Santa Sé tira o dinheiro que sustenta essas embaixadas do Vaticano, que são anunciaturas apostólicas. Do Padre Francisco, como queria o Dom Luiz Rochaide, que não foi Papa por um triz, Dom Luiz Rochaide defendia o fim da diplomacia oficial do Vaticano, o fim das anunciaturas apostólicas, sim, achando que os bispos, os padres já representam a igreja. As conferências. Exatamente. Agora vamos ver que as conferências... Eu pedir sua licença, padre? Sim. Para mostrar os 2 livros que você escreveu sobre o Papa Francisco. Um está aqui. Francisco, um sinal para o mundo. Isso mesmo, o título dado ao livro pelo padre Giovanni. Ano passado nós lançamos. E aqui tem: Voz dos que não têm voz. Padre Giovanni Saraiva, pároco da Parquelândia, diretamente sobre o atual ocupante do Vaticano. Ô padre, repare bem. Consta que o Santo Padre tem priorizado os países periféricos. Essa é a atitude mais correta? Eu acho que sim, porque, doutor Lúcio, a Europa, ela produziu muitas coisas boas. Se você olha para o Michelangelo, você olha para um Dante Alighieri, na área da música, na área do abstracionismo, se você vai a Assis, tem lá um Giotto, figuras extraordinárias. E no tempo das conquistas, a Europa foi lá, veio a América, foi a África, a França dominou praticamente toda
África. E, quer dizer, ao mesmo tempo que a Europa produz coisas extraordinárias, belíssimas, né? No mundo da arte, da cultura, da civilização, a Europa produz também muitos pecados, muitas coisas que não são inclusões, é exclusão. E os papas entraram nessa, todos, na igreja chamada a doutrina social da igreja. O senhor lembra muito bem, a partir de Leão XIII, a Rerum Novarum, né? Daí para cá, 40º ano, a Populorum Progresso, todos esses documentos, as encíclicas, né, sociais. Mas parece que isso é discurso que fica longe, distante. Este Papa não, ele foi muito concreto, ele mesmo. Olha, o Santo Padre, o Papa Francisco, até hoje, em 2 anos à frente da igreja, no seu pontificado, ele visitou 7 países, 7 viagens internacionais. E ele priorizou os países periféricos. Ele veio ao Brasil, mas ele não veio ao Brasil por vir ao Brasil, ele veio ao Brasil por causa da Jornada Mundial da Juventude. Depois ele foi aonde? Ele foi ao Oriente Médio, aquela realidade de conflito, de dor. Ele foi lá na Jordânia, naquele local, no Rio Jordão, onde Nosso Senhor foi batizado. E lá ele fez uma prece, uma súplica tão bonita, recordando o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi no Muro das Lamentações, que coisa belíssima, que coisa maravilhosa. E a luta dele em favor da conjunção de esforços, no sentido de que a humanidade, as religiões se encontrem, possa pegar o quê? Os pontos que unem a humanidade, os pontos que unem a humanidade. Não, nesse sentido, ele foi extraordinário. Ele tem agido com extrema maestria. Uma pausa aqui, porque é pertinente. Qual Papa, na sua opinião, que o Papa Francisco mais se aproxima? Seria o João 23? João 23, é claro, é evidente. Tanto é que ele, lá de dentro do íntimo, ele mesmo nasceu dele o gesto, a atitude de canonizá-lo. E canonizar juntamente com João Paulo II. Porque o João 23 foi extraordinário. Ele, no Concílio Vaticano II, o senhor era menino, muito novo, né? Mas naquele tempo, depois que terminou a primeira sessão do Concílio Vaticano II, em 62, que os bispos voltaram para as suas dioceses, ele disse assim: olha, vocês quando chegarem aos seus lugares, às suas dioceses, vocês encontrarão crianças. Abrace-as, beije-as e digam para ela: é o abraço do Papa, é o abraço do Papa. O Papa da bondade. Então a admiração dele, esse lado tão estreito com João 23, infelizmente, aquele tempo de Noel de Câmara, ele era muito amigo de João 23, depois do Papa Paulo VI, que foi o sucessor de João 23. Infelizmente, o Noel de Câmara foi muito perseguido, lá dentro dessa cúria romana, essa cúria que está aí, que parece que é um pouco... Até agora não foi bastante transparente. Padre, vou pedir um intervalo. Voltaremos, mas só depois dos nossos benditos comerciais. Ô mãe, o que é isso aí na TV, hein? É a turma do Suricate mesmo, é? É sim, menino. Deixa de ser abestado, presta atenção. Suricate na TV... Suricate na internet, suricate na internet, suricate na TV, entendeu não? Ô mãe, vem sem paciência. Ei, mano, fique ligado nas rapidinhas do Suricate, de segunda a sexta, na TV Jangadeiro, cada vez mais alegre. Segunda do Papoco Senir. Segunda do Papoco Senir é carro de preço baixo pra tudo que é lado. Refrigerador Consul, 2 portas, 334 litros. Ou fogão 6 bocas Brastemp. Ou split 12.000 BTUs LG de 1.699 por apenas 1.199 cada. Isso mesmo, refrigerador, fogão ou split de 1.699 por apenas 1.199 cada. Segunda do Papoco Senir, mas é só nessa segunda, é só na Zenir, o melhor está aqui. Conheça agora o resultado do último sorteio da Loteria dos Sonhos.
Primeiro prêmio 99,98, segundo 53,65, terceiro 35,95, quarto 12,22, quinto 61,36, sexto 52,78, sétimo 75,99, oitavo 33,87, nono 85,99 e no décimo prêmio 92,47. Dinâmico, com foco nas principais notícias do estado, o Jornal Jangadeiro integra todas as plataformas do Sistema Jangadeiro. Com nossas rádios locais e do interior e o nosso portal de notícias, o Jornal Jangadeiro torna-se muito mais abrangente e interativo e com muito mais notícias. Jornal Jangadeiro, primeira edição, com Daniele Campos e segunda edição com Richel Martins. TV Jangadeiro, cada vez mais jornalismo. Padre Giovanni, queríamos a sua palavra sobre a participação, a presença do Papa Francisco no Parlamento Europeu em Estrasburgo, no final de novembro do ano passado. E também no Conselho da Europa, que representa 47 estados. Essa presença dele teve enorme repercussão. O que é que você tem a dizer sobre isso? O Papa e a França, Estrasburgo, uma das viagens que ele fez, foi internacional, foi à França, né? E aquilo foi extraordinário, como o senhor mesmo disse, teve uma repercussão enorme, extraordinária. Concomitantemente com a visita ao Parlamento Europeu, ao Conselho da Europa, os bispos europeus estavam reunidos em Bruxelas, na Bélgica. E o pronunciamento do presidente da Conferência Europeia foi no sentido de dizer que já era o início de quê? Da encíclica, o documento que ele está preparando, que é sobre o meio ambiente, sobre a ecologia, o meio ambiente. Disse que o discurso dele se expressou assim, foi como que já um prólogo, né? Um prólogo da sua encíclica social sobre essa realidade do meio ambiente. Porque o Papa Francisco, ele sonha com um mundo em que as pessoas possam se encantar com esse próprio mundo, com a própria vida, que é um dom maravilhoso de Deus. Que no mundo diminua essa distância, esse antagonismo de poucos que tem muito e da grande maioria que quase nada tem. Então o discurso dele foi extraordinário porque ele sensibilizou algumas coisas do discurso dele, marcou profundamente as autoridades, o Parlamento Europeu e também, por via de consequência, os governos da Europa. E no mar Mediterrâneo, na ilha de Lampedusa, quando ele proclamou chorar aos mortos que ninguém chora. Isso foi em 2013, no primeiro ano, em julho de 2013. Eu me lembro, foi em julho de 2013. E ele foi lá numa segunda-feira, a Lampedusa. O que é aquela ilha no mar Mediterrâneo. Aquela ilha fica muito próximo da África. E os africanos, aqueles refugiados, todo aquele povo, sonha muito com a Europa. Como ele sonha com a Europa, assim como o europeu sonhou com a América, sonhou com a África, no tempo das conquistas. E eles descem para a Europa e chegam à ilha de Lampedusa, que faz parte do território italiano. E quando eles chegam em Lampedusa, eles estão dentro da Europa. E Lampedusa é um cemitério, A gente vê constantemente daquelas embarcações que naufraga, 500 pessoas morrem. É interessante como... E ele foi chorar, é interessante o que o senhor disse. O senhor é muito sábio, doutor Lúcio. O senhor chorar por aqueles que ninguém chora. O Papa foi lá, celebrou e se solidarizou com todo aquele povo que são pessoas, digamos assim, anônimas. Muito bem, padre. Tem aqui uma colocação da produção. A questão do Papa na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, A FAO, né? Falando dos nossos direitos,
mas ele dá importância à dignidade. Quem tem fome pede dignidade. Interessante, porque é uma pergunta muito sábia. Quem tem fome, ele não quer só o imediatismo. Porque nós somos acostumados a uma cultura do imediatismo. Quem tem fome, vai mais longe, ele quer dignidade. Ele sonha com o futuro. Sonha com o futuro, mas um futuro que seja de acordo com o projeto da civilização, em que todas as pessoas possam viver. E para nós cristãos, e a partir do Papa, lá vermos o quê? A dignidade dos filhos de Deus. Então, quem tem fome, acho que é fácil de compreender, pede dignidade, né? Então, nesse sentido, o Papa foi sábio quando ele, até um brasileiro, né, José Graziano, que é o responsável por esse organismo da ONU, que cuida da fome no mundo, na fome do mundo. Padre, eu teria só mudado uma coisa. Não quer dizer, quem tem fome pede dignidade? Sim. Eu diria no lugar do Papa Francisco. Sim. Eu sou Francisco também, sou Francisco. Eu também sou Francisco. Bom, outra vez o senhor me chamou Francisco Giovanni Saraiva? Francisco Giovanni Saraiva. Agora repare bem. O senhor me chamou de elderista. Depois me chamou de lochaísta. Pelas suas paixões por Dom Helder e pelo Dom Aloysio, né? Agora repare bem. Franciscanista seria? Franciscanista. Eu diria, eu teria dito assim, quem tem fome tem direito à dignidade. Eu teria sido ainda mais forte, mais contundente que o Papa Francisco. Quem tem fome tem direito à dignidade. Bom, agora repare bem. Sim. Como o senhor vê que a igreja internamente está recebendo as atitudes, algumas revolucionárias, como o senhor bem quase que estabeleceu isso, do atual Papa, de sua santidade? A igreja dentro da igreja, não o católico fora da igreja. A política interna da igreja, a igreja dentro. Estou entendendo. Entendeu? É internamente dentro das clausuras. Como é que lá dentro do Vaticano existe um conflito enorme. O Papa Francisco, no dia 22 de dezembro, antecedendo o Natal, ele se reuniu com a cúpula da Cúria Romana. Até eu já escutei o seguinte, uma expressão assim, que o Papa passa, a Cúria permanece. E o Papa lá falou aos membros da Cúria Romana de 15 enfermidades vividas pela Cúria Romana. 15 enfermidades ou doenças. Quer dizer que existem intrigas, existem pecados, existem conflitos bem distantes mesmo daquele hino do Vaticano, né? O teu sol não tem poente. Mas é claro que o hino do Vaticano nos aponta para a realidade celestial, para Jerusalém celeste. Mas lá, Santa Sé, o Vaticano, acho que no dia de hoje, já devia, ele mesmo, a Cúria Romana, em primeiro lugar, é ela que dá demonstrações da solidariedade dos filhos de Deus, de viver, e o Papa lá contribui. Por isso ele encontra oposições fortíssimas. O jornal italiano de Milão, Corriere della Sera, no dia 24 de dezembro, escreveu um artigo no Vittorio, esqueci o segundo nome, um jornalista italiano, um rapaz lá, que acentuava fortemente, criticava fortemente o Santo Padre, o Papa Francisco. E parece que assessorado por pessoas altas lá da Santa Sé. Se falou-se até do arcebispo de Milão, Dom Ângelo Scola, que faz uma oposição muito grande ao Santo Padre. Essas coisas que também hoje, doutor Lúcio, hoje a gente pode dizer que na verdade existe um conflito grande dentro da igreja, e nós temos esse Papa que é sábio, que é forte, mas sobretudo ele foi criticado, sabe de quê? De ser comunista. Mas não esqueça, nenhum homem pode ser forte sozinho. Ele tem que contar com apoios. E ele tem muitos apoios. Agora aqui. Mesmo, o senhor falou visitar a periferia do mundo. Ele visitou a Coreia,
por último, agora em janeiro, visitou o Sri Lanka e as Filipinas. E também a notícia maravilhosa do Papa foi quando ele convocou agora o consistório, que foi domingo atrasado, no sábado, melhor. Ele chamou pessoas para assessorar como cardeal. Da onde? De países pequenos, Mianmar, um país lá nas ilhas oceânicas, um país de língua portuguesa que tem 500 mil habitantes, Cabo Verde é um país de 500 mil habitantes. Ele lá escolheu para ser cardeal Dom Arlindo Furtado, um país bem pequenininho, composto de 10, de 9 ilhas. Lá ele fez daquele... O arcebispo do Uruguai também, um país que tem 3 milhões de habitantes, o Ceará, mais 2 vezes o Uruguai, foi nomeado cardeais. Quer dizer que ele vai... Assim também ele está conseguindo também apoio da periferia do mundo. Padre, não será, dentro da campanha dele, da cultura do encontro, não só essas viagens, mas também essas pregações, essas conclamações dele, não faz parte do encontro da cultura do encontro? O Papa Francisco, ele falou das pregações, ele se destaca muito, muito mesmo. A palavra dele é boa, é oportuna, é conveniente. De manhã cedo, quando ele celebra lá na Capela Santa Marta, lá no albergue dos cardeais tem a Capela Santa Marta, e lá ele celebra. E ele diz palavras extremamente convenientes, oportunas, e a partir daí acho que ele evangeliza muito, e esses discursos pequenos, essas palavras-chave chegam ao mundo inteiro, de modo que existe assim uma esperança, assim, uma coisa assim, extraordinário, uma coisa que empolga, que encanta, que alegra o mundo inteiro, que é a figura do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Papa Francisco. Olha aqui, o Papa sonha com modelo de igreja, como um corpo mais vivo, mais saudável, mais harmônico e mais unido em si mesmo e com Cristo. A partir daí, Sua Santidade, na saudação de Natal aos membros da Cúria Romana, falou nas enfermidades que o senhor já referiu. Mas a minha pergunta é o seguinte: não acha que o Papa, nessa conclamação natalina, foi longe demais, não? Doutor Lúcio, arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, que foi bispo auxiliar daqui de Fortaleza, depois foi arcebispo Teresina, ele nos contou que o único cardeal que saiu lá satisfeito era um que ouvia pouco. Quer dizer que as palavras dele, não sei se ele foi longe demais, mas na verdade foi palavras direcionadas a todas aquelas pessoas, né, que causaram um impacto forte, uma reflexão, e ao mesmo tempo eles, certamente acostumados a um clima de moleza, um pouco de hipocrisia entre eles foram profundamente atingidos quando o Papa fala de 15 enfermidades dentro da Cúria Romana. Isso nos faz pensar, nos faz refletir. Se ele foi longe, mas Nosso Senhor foi muito mais duro. Quando ele diz, entre vós, quem quiser ser o maior, seja o menor. O maior é aquele que serve. A exemplo do Filho do Homem, que veio não para servir, não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. E o gesto maior de Jesus, nós estamos agora na Quaresma, qual é? Foi de lavar os pés dos discípulos. Então, há de se perguntar se realmente a Cúria Romana, toda aquela realidade da Cúria Romana está verdadeiramente lavando os pés uns dos outros. Padre, que o Papa Francisco proteja os seus xarás, o vigário da Parquelândia e o repórter. Até domingo.